Helga. Você sabia que uma das principais frases atribuídas a Sherlock Holmes não existe? Lamentar, meu caro Watson. Ai, gente, ontem na Comic Con San Diego, eles passaram o trailer de Sherlock. 4ª temporada, galerinha do bem. Então, como é um dos nossos seriados favoritos, a gente veio falar hoje, fazer a nossa primeira resenha sobre um seriado. E escolhemos Sherlock. Muito bom, muito bom. Bom, todo mundo já ouviu falar de Sherlock Holmes. Se você nunca ouviu falar de Sherlock Holmes, você não é desse mundo. Porque nem que seja na pele do Robert Downey Jr., já ouviu falar. Ele foi bom. Foi um bom Sherlock. Bom, Mas um Sherlock americanizado, sendo que Sherlock não é dos Estados Unidos. ele é de Londres. E em 2010, o canal BBC lançou um seriado chamado Sherlock, que tem como os atores principais o Benedict Cumberbatch, muito antes dele fazer o Jogo da Imitação, de fazer Star Trek. A resolução de Smaug, antes dele ficar famoso na voz do Smaug. Antes de tudo isso, ele é e sempre será Sherlock. Olha o Silvio, ficou menos solto, mas tá valendo. E o Martin Freeman, que também, antes de Sherlock, o filme mais famoso que ele fez foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. E depois ele fez O Hobbit, então ele também é um ator super nerd. Né? Isso é maravilhoso. Vamos lembrar que muitos atores nerds, hoje em dia, inclusive pedem para fazer alguns filmes ou seriados baseados em quadrinhos, em livros, coisas que realmente remetam ao nosso universo nerd. Lembrando que na fanpage do blog Favoritos eu já compartilhei o Doutor Estranho, o trailer do Doutor Estranho com o Benedict Cumberbatch. Eu tô começando a ficar com ciúme. Cumberbatch. Então, em 2010, BBC Sherlock. Eles lançaram Sherlock. O primeiro episódio se chama Um Estudo em Pink, um estudo em rosa, que eles fizeram referência direta ao livro que apareceu, ao conto que apareceu Sherlock, que é Um Estudo em Vermelho. Vamos. Tanto é que existem frases no seriado que existem no livro. Ou é bem parecida, ou é igual até algumas. Então isso é muito legal. A gente só tem que lembrar que, no caso do Conan Doyle, ele tinha um certo tipo de tecnologia para a época, que foi exatamente o que ele usou no conto, e a adaptação que a BBC fez colocou a tecnologia atual para o nosso Sherlock. Ou seja, diferente do filme do Downey Jr., não se passa em 1890, por volta de 1890. Ele se passa nos dias atuais, ou seja, no caso em 2010. Então o Sherlock usa celular, pega táxi, não carruagem. Então ele traz isso realmente pra atualidade. Isso é bem bacana também. Mas algumas características de Sherlock continuam excepcionais, como por exemplo a capacidade de observação dele em pouquíssimos segundos. Ele consegue observar e analisar todos os dados de uma forma, no mínimo, heróica, super-heróica, por assim dizer. Gente, é insano, na boa. Se você conseguir assistir Sherlock sem legenda e com áudio original, você é fantástico em inglês, porque tem umas horas que ele faz o raciocínio dele tão rápido, mas tão rápido, que sem a legenda, assim, dá pra se perder, dá bug. Porque ele pensa muito rápido. Por quê? Porque apesar do personagem não estar falando muitas vezes, ele mostra o raciocínio do Sherlock.
E o raciocínio de Sherlock é aquela coisa, tipo, eu olhei ali, aquilo ali, a marca da aliança da mulher mostra que ela se separou há tanto tempo, ou que ela tira a aliança e mimimi. Meu, ele viaja, mas assim, é totalmente com sentido. O mais legal é isso. Não é aquelas coisas que você depois para e olha, nossa, que encheção de abobrinha. Realmente não é. Tanto é que eu, como um grande fã de Sherlock, sempre fui, eu gostei muito dessa adaptação justamente por mostrar o Sherlock realmente como Conan Doyle teria escrito ele nos dias atuais. Não só o Sherlock, como o próprio Watson. Sim. O Inclusive, eles trazem o Watson na guerra do Iraque, né? Que eles colocam que ele foi. Se eu não me engano, na Guerra do Iraque ou na Guerra do Golfo. Alguma coisa assim, ou Mas seja, uma eles guerra recente. Exato, eles realmente trouxeram pro que estava acontecendo em 2010. Ele tinha acabado de voltar da guerra e eles colocaram o que está acontecendo. Perfeito, assim. Adaptação maravilhosa. E é legal, porque eles usam fatos reais. Tipo, eles não inventaram uma guerra pra ele estar voltando. Não, eles usaram o que acontece. Tanto é que o Watson, no livro, em 1890, tinha alguns conflitos lá, e ele também usa os fatos da época. Então, muito bacana. A gente tem que dar todos os créditos, inclusive aos atores que fizeram parte estão fazendo parte desse seriado, porque todos eles, literalmente, eles desceram no personagem neles e eles estão fazendo divinamente, como Mycroft, o James, sim, Moriarty. O Moriarty, inclusive, foi uma grande surpresa. Porque quando ele aparece no seriado, você não dá nada. Sério, o atorzinho parece aquele atorzinho iniciante. No começo, além do que o próprio personagem dele, no começo você não sabe que é o Moriarty. Você fala, você passaria por ele e falaria, mas que bosta. Porcariazinha. Porcariazinha. Mas ele vai se desenvolvendo no filme que quando ele se revela, você... Seriado? Um seriado. É empolgação. A senhora Hudson também, ela é uma senhorinha muito simpática, muito legal e ficou bonitinha no papel. A Irene Adler também ficou bem bacana, embora que, na minha opinião, ela ficou um pouquinho sensual demais, mas nada que estrague o personagem nem o seriado. Sim, exato. Concordo. É só porque, infelizmente, teve que ser, né? Eu acho que precisava de um pontinho de erotização ali e tal, pra atrair mais público, talvez. Quem sou eu para criticar nesse caso? Infelizmente, a gente tem que lembrar que hoje, sem essa erotização, você não vende seriado, não vende filme, não vende... Tanto é que antes de Cumberbatch e o Martin estourarem como atores no Hobbit e tudo, até uns 2 anos atrás, a gente perguntava pra qualquer amigo nosso, pra qualquer conhecido nosso se conhecia Sherlock, quase nenhum. Tá? A não ser, óbvio, o meu irmãozinho de consideração, que foi ele, inclusive, que me apresentou o seriado. E aí depois eu apresentei pro Anderson. Pois é, gente. E o que realmente deixa muito entristecido, né? Me deixa realmente um pouquinho chateado com o irmãozinho dela, é que ele apresentou e são só 3 episódios por temporada. Ok, são 3 episódios que valem cada um filme praticamente, porque cada episódio tem 1h30. Ou seja, são quase 4h30 em cada temporada. Só que até agora lançaram só 3 temporadas e cada temporada só tem 3 episódios. E são 2 anos entre uma temporada e outra. Vamos combinar que era, porque a primeira foi em 2010, a segunda em 2012, a terceira em 2014 e era pra lançar esse ano. E devido às agendas do Martin e do Cumberbatch, o que aconteceu? O trailer estava lá falando, é pra 2017. Ou seja... 3 anos. E pra nós fãs da série, ficamos lá que... Definitivamente dá pra você realmente ter um pequeno ataque cardíaco quando ele lança um trailer desse na Comic Con de San Diego.
E óbvio, vamos lá assistir, conferir. Enfim, o seriado é muito, muito bom. Ele é muito inteligente, você tem que realmente prestar atenção nessa 1h30, porque qualquer coisa que você perdeu meia fala do Sherlock, você tá ferrado. E acompanhar a linha de raciocínio dele não é fácil. Bom, então a gente vai passar rapidinho sobre os episódios, tá? Na primeira temporada a gente tem um estudo em rosa, que é... baseado em Estudo em Vermelho, que é um dos contos do Conan Doyle. Conta quando o Sherlock resolve colocar uma pessoa pra morar com ele pra dividir as despesas, encontra o Watson, e aí eles começam a morar juntos, e aí ele começa a arrastar o Watson como ele é um detetive particular, pra alguns casos dele. E consultor da polícia. Sim, o Sherlock também é consultor da polícia, da Scotland Yard. Principal consultor da Scotland Yard. O banqueiro cego. São vários casos que ele tem que tentar descobrir, que no final eles são meio interligados. É esse, né? Banqueiro cego. Todos têm inter-relação. Isso. No terceiro é o grande jogo, que aí tudo é baseado num jogo com o... Professor James Moriarty. Aí a gente tem a segunda temporada, que começa com um escândalo na Belgrávia. Que também é baseado no escândalo na Boêmia, que é um dos contos. Esse episódio ele começa com o Sherlock preso na Belgrávia, justamente por ter cometido um crime, quando na verdade ele estava ali justamente para desvendar um crime. O segundo episódio são os cães de Baskerville, que é... baseado em outro conto chamado O Cão dos Baskerville. Então, eles tomaram muito cuidado, porque esse nome, a pessoa já remete, óbvio, ao Sherlock do Conan Doyle, e é um dos livros mais lidos dele. Então, eles tiveram bastante cuidado em colocar vários e vários e vários elementos que remetem bastante ao livro. E isso é muito, muito divertido. Isso em todos os episódios, eles tiveram todo esse cuidado, todo esse carinho para fazer esse episódio show pra gente. Exatamente. Claro, tem alguns detalhezinhos a mais, tudo, mas são todos mais ou menos para essa linha realmente que eles se baseiam bastante nos livros. E o terceiro é... A Queda de Reichenbach. Que o Moriarty tenta desacreditar Sherlock e nos leva a acreditar que ele vai cometer suicídio. Como acontece em um dos contos do Conan Doyle, quando o Sherlock tem que fingir que está morto. Não confundam com quando ele e o Moriarty se pegam na cachoeira e os dois morrem nos livros do Conan Doyle, tá? Porque na verdade ele fez com essa intenção, justamente porque ele queria acabar com o Sherlock, mas foram tantos fãs pedindo pra voltar que ele voltou. Que também eles falam isso no seriado, mas não é esse mesmo caso, tá, gente? São duas coisas diferentes. É que a briga do Sherlock com o Moriarty quando os dois se matam é mais conhecido, aparece no seriado, mas não é esse que a gente tá falando, beleza? Verdade. Terceira temporada, nós temos um especial que é Muitos Retornos Felizes. E aí depois a gente já tem o primeiro episódio, que é o Carro Funerário Vazio. Lembra que eu falei como termina, né, mais ou menos como que é o final da segunda temporada? O Carro Funerário Vazio, eu acho melhor não explicar muito mais, não é? Spoiler alert! No segundo episódio nós temos o Sinal dos Três. Que também é baseado em outro conto, que é o Signo dos Quatro. E no Signo dos Três é na hora que o Sherlock é padrinho de casamento do Watson. Que também, é que a gente falou bem por cima, mas também tem os episódios que fala quando ele conheceu a esposa, quando eles começam a namorar, o Sherlock interferindo no relacionamento dos dois. Sempre. Você não sabe quem realmente é a noiva, se é a mulher ou se é o Sherlock. E por último tem Seu Último Adeus. Então, é por isso que a gente pensa muito no Sherlock.
E querendo logo a 4ª temporada. Né? Porque o último adeus nunca é o último. Exato. Que nesse último adeus fala sobre um tal de Charles Augustus Magnussen, que é um cara que bate de frente com o Sherlock. Eles têm toda uma briga durante o seriado, durante esse episódio. E também é bem tenso, bem bacana, com alguns vai e vens, é bem legal. Curiosidade, a gente fala de briga, mas por mais que Sherlock seja um excelente espadachim e um lutador de boxe, um ótimo lutador de boxe, ele evita entrar em contato físico com seus inimigos. Ele prefere acabar com todo mundo através da inteligência. Afinal, ele é megalomaníaco. Só um pouquinho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê o seu curtir pra gente saber que vocês gostaram. Se vocês gostam desse seriado, comentem aí. Se vocês começarem a assistir esse seriado depois desse vídeo, também comentem aí. Pois é, e, gente, até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau!